Boa tarde a todos, senhoras, senhores, internautas. Dia de hoje, 24 de janeiro, em mais uma grande oportunidade aqui no NEPOM, Núcleo Espírito da Polícia Militar. Temos os nossos avisos cotidianos. O NEPOM acolhe mães, gestantes e famílias vulneráveis. Devido à situação, aceitamos doações de gêneros alimentícios e não perecíveis e itens de enxoval de bebê para a manutenção do projeto desta casa, NEPOM. Também temos aqui o artesanato e a livraria. Estamos com inscrições abertas para o curso de acolhimento, o curso inicial do Espiritismo. Também temos o atendimento fraterno presencial. E para iniciar, faremos a leitura de uma passagem do Evangelho. Capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí temos um dos ensinamentos de Jesus, que mais vos deve percutir a inteligência e mais alto falar do coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou aos seus discípulos, e mesmo o pensamento de vos deparar sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente, perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos este questionamento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está aí te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce ao teu apagar de faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Ide, meus bens amados, e segue, mas a leitura é breve para que nós possamos, a partir desse livro, reflexionar sobre o Evangelho do Mestre. E nesse momento, vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecer a oportunidade de aqui estar, nessa tarde ensolarada, com energias fluídicas salutares. Sabemos e temos, desejamos humildemente que aqui nesta casa tenha egrégora de paz, de renovo, de restauração, de regeneração, pois sabemos que fora da caridade não há salvação. Muita luz e paz, e que assim seja. E para o dia de hoje, temos aqui, dia 24, nosso irmão Anderson Oliveira, com o tema Obsessão Complexa. O tema do mês é Amai-vos os vossos inimigos. Beleza, por favor. Boa tarde a todos. Está todo mundo bem? Ótimo. Graças a Deus, né? Gostaria de pedir inicialmente aos irmãos que me perdoassem
se me pegar em alguns momentos manifestando uma certa inabilidade com o microfone, já que eu não tenho tanto costume de falar no microfone, em Feira de Santana, nas atividades pelas quais nós nos inserimos, eu sempre falo sem microfone. Então, se me pegarem em algumas falhas, eu vou ficar muito feliz em contar com a generosidade e da paciência dos queridos amigos. E vamos lá. Para mim é uma satisfação estar aqui, ter me deslocado da minha cidade, Feira de Santana, para vir aqui interagir, né? Eu não diria bem uma palestra, porque de fato eu não sou palestrante, mas a doutrina ela nos pede um contributo de trabalho e de dedicação também. E a gente, na medida das nossas limitações, a gente vai tentando doar um pouquinho do nosso amor a essa tarefa tão singela. E também agradecer ao meu querido Edson, que veio comigo, né, que ele foi a ponte pela qual me permitiu chegar aqui. Foi o instrumento de ligação que Deus usou para que eu pudesse estar aqui com vocês com muita alegria. Já tinha acontecido de participar lá do Centro Espírita do Bake lá, em Feira. Eu fui algumas vezes, um trabalho muito bom. E agora surgiu, né, graças a Deus, a oportunidade de estar aqui. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre esse tema que é muito importante. Não é um tema assim muito falado do ponto de vista explicativo, porque de fato ele é profundo. Embora quando eu entrei em contato com a nossa querida Edilene, eu falei da obsessão espiritual. Porém, como eu sempre tenho um hábito de oração, de fazer as minhas orações diárias, nesses momentos eu acabo recebendo intuições dos mentores espirituais que me acompanham. E me lembro que, conversando com um dos nossos mentores, ele me disse que, falou muito claramente, filho, antes de adentrarmos ao mundo profundo da obsessão complexa, é importante que a gente comece a falar sobre a obsessão espiritual e a auto-obsessão, já que ela nos possibilita maiores subsídios para que a gente possa entender esse aspecto, eu diria que hoje muito difícil do nosso processo existencial. E eu vou parafrasear o Dr. Inácio Ferreira, que eu sou fã do trabalho dele, que realizou aqui na Terra e continua realizando em uma das dimensões do mundo espiritual. É da minha área, também médico psiquiatra. E Dr. Inácio, em um de seus livros, chegou a dizer que a obsessão espiritual é um escolho da humanidade, é um mal generalizado. Mal esse que muitas pessoas não se dão conta dessa fenomenologia. De fato, a obsessão ela passa despercebida por muitos de nós. E nenhum de nós, seres aqui, enquanto encarnados, dentro das nossas limitações comportamentais, que temos tantas, estamos livres, isentos desse escolho. Então, essa obsessão, ela é semelhante à sanidade mental da criatura humana. O Dr. Inácio Ferreira estudou a mente humana por mais de 50 anos, no Sanatório Espírita de Uberaba, foi contemporâneo de Chico Xavier. E o Dr. Inácio costumava dizer que a sanidade, a linha demarcatória entre a sanidade e a insanidade, ela é tão tênue, mas tão tênue, que nós transitamos cotidianamente de um lado para o outro, atravessando os limites dessa linha imperceptivelmente. A obsessão, ela segue esse mesmo parâmetro, ela segue esse mesmo processo. Nós não nos damos conta, muitas vezes, que durante o dia,
da nossa jornada, percorrendo as 24 horas, muitas e muitas vezes estamos sendo tomados por processo obsessivo sem perceber. É uma linha muito difícil de ser identificada. E é tão difícil, por ela ser tão difícil de ser identificada, que passa despercebido muitas vezes, a gente tendo pensamentos e comportamentos correlatos, que na grande maioria das vezes a gente pensa que é nosso, e na verdade não é. Esses seres invisíveis, eles estão aqui entre nós. Costumo dizer que o espaço que nós muitas vezes olhamos e observamos vazio, ele de fato não está vazio. Aqui mesmo, nesse ambiente que nos encontramos, estão aqui agora inúmeras consciências desencarnadas, ladeando-nos com a sua presença e nos observando. Em todos os locais da vida humana, os espíritos estão presentes, sejam eles de natureza afetiva, doce, sejam eles de natureza raivosa, presos ainda ao ódio, à violência, à truculência, mas eles estão entre nós. Esse é um fato inexorável que não se muda e não se altera, e que nós precisamos entender e aprender a lidar com isso. Como profissional da área da psicologia, eu venho já há 5 anos me debruçando em estudos e observações sistemáticas com os meus pacientes no consultório da qual eu trabalho, em Feira de Santana, e fazendo observações nessa área. Eu sou pesquisador também, tenho um interesse muito grande nessa área. Desenvolvi uma teoria, que é a teoria do controle mental, dos pensamentos automáticos, e venho ainda desenvolvendo ela não está pronta, mas a gente vem observando e ao mesmo tempo fazendo esse link da parte científica, neuronal, cerebral, com a parte espiritual. Porque no set terapêutico, o que muito existe são as manifestações espirituais. Os pacientes, na grande maioria das vezes, chegam ao consultório acompanhados por entidades espirituais. Malgrado não diria ignorância, mas a informação que muitas vezes não chega por uma série de questões, quantas e quantas vezes eu fui pego de surpresa por pacientes que, sem perceber o fenômeno, sinalizavam para mim essa presença espiritual dentro do próprio consultório, quando me chamavam a atenção a me falar: doutor, o senhor está vendo o que eu estou vendo? Isso já aconteceu com inúmeros, e a gente acaba tendo que ter um jogo de cintura, né? Porque ela entende que o consultório é um profissional de ciência, mas hoje a gente sabe que tanto fora do Brasil, principalmente fora do Brasil, e no Brasil também, já existem inúmeros profissionais dessa área estudando a fenomenologia espírita, principalmente porque começa-se a descortinar esse universo de que grande parte dos problemas emocionais e mentais dos seres humanos tem a contribuição ascendente das obsessões espirituais, dos seres que nos acompanham, dos seres que têm permissão para nos acompanhar, para observar o nosso comportamento, para ver como estamos andando, para ver se de fato estamos mudando, para ver se de fato nós estamos nos enquadrando nessa nova pedagogia, que é a pedagogia da não violência, é a pedagogia de Jesus, de amar o próximo como a ti mesmo, de não devolver a agressão com outra agressão, porque esse é um dos maiores ensinamentos do nosso mestre. Ama o teu próximo como a ti mesmo, faz a ele tudo aquilo que gostaria que te fizesse. E Jesus, na sua curta passagem pela terra, ele deixou gravado no seio de toda a humanidade esse profundo ensinamento de amor. E a obsessão, pelos caminhos que ela nos traça
na nossa trajetória evolutiva e existencial, hoje eu não tenho sombra de dúvida em afirmar que ela é um contributo fervoroso a essa nossa mudança. Porque, malgrado todas as manifestações ruins que ela provoca no ser humano, principalmente naqueles que são apenados por ela, e que as leis divinas permitem que sejam, porque nós temos que observar que não estamos aqui sozinhos, teleguiados como uma manada sem rumo e sem direção. Diante das nossas vidas, existe uma lei, chamada lei de causa e efeito, ação e reação, que nos governa. Eu costumo dizer que, de fato, nós não somos governados pelos governantes da terra. De fato, nós somos governados pela essa lei inexorável que atinge a todos. Essa lei que não poupa ninguém. Essa lei que chama corrigenda todo aquele que erra. Essa lei que ela não é de sofrimento, que ela não é de penalidade, mas ela é de correção, ela é de ensinamento, ela é de aprendizado. É a lei que nos possibilita a transformação através do nosso erro. O nosso erro, ele é, em primeiro momento, um instrumento de um segundo momento de acerto. Primeiro, eu erro, assumo as consequências do meu erro. Segundo momento, eu reparo o meu erro. E com essa reparação vem um terceiro momento, que é a correção e a quitação do processo, onde eu fico livre e agora amadurecido, convicto, sabedor de que não posso mais errar, de que não posso mais fazer o que anteriormente eu fiz. Então, vamos iniciar. Eu vou ler alguns parágrafos e vou estar interagindo com vocês nessa metodologia. Obsessão é a armadilha sutil presente em nosso cotidiano. O nome assusta. Alguns têm medo e se benzem, e outros ignoram o fenômeno, que é bem detalhado na obra da codificação da doutrina de Allan Kardec. E essa doutrina, quando a gente começa a vasculhar, a gente vai ver ela pontuando todos os processos obsessivos, que são normalmente a introdução deles, para que a gente chegue no futuro. Infelizmente hoje a gente vai fazer uma breve introdução aqui, para que eu possa, quem sabe no futuro, ter outra oportunidade de vir falar com vocês sobre a obsessão complexa, que é um outro universo diferente desse universo. Então, as obras básicas, elas nos dão esse conhecimento, que nos possibilita nos preparar para melhor entender o processo obsessivo. E mesmo com o conhecimento de causa, nós não estaremos isentos da obsessão. É como eu falei, vou voltar a frisar, é um processo sutil, é uma linha muito tênue e ela é imperceptível. Não há como você fazer uma aferição do processo obsessivo. Você simplesmente sente ele. Você simplesmente transita dentro dele. Porque os mecanismos que os seres das trevas utilizam para nos controlar são os mais variados que vocês possam saber. Hoje, as regiões insalubres do mundo espiritual, notadamente as regiões sombrias do abismo e das trevas, existem seres maléficos, meus irmãos, que alcançaram um nível de ruindade, de desamor tão grande e de inteligência. Eles desenvolvem aparelhos que a nossa sociedade aqui nem sonha que existem. Aparelhos de controles mentais, que controlam as funções cerebrais, sistema neuroquímico, controla o nosso organismo e, por que não dizer, controla os nossos pensamentos. Então vamos adentrar essa viagem aí. Obsessão é a influência exercida pelos espíritos inferiores sobre uma pessoa, podendo ser bastante sutil, até atingir patamares mais ostensivos. Por quê? Porque ela obedece
há o aspecto da gradação. Ela tende a começar sorrateira, leve, e ela vai se aprofundando. Eu costumo dizer que a obsessão espiritual, ela é, na sua essência, semelhante ao processo de adoecimento mental. Como é que ele começa? Ele começa sorrateiro, lentamente sendo elaborado, invisivelmente, no psiquismo humano, e à medida que você vai transitando e vai interagindo e vai se desligando e não vai percebendo e não vai se cuidando, esse processo ele se elabora no tempo e no espaço até que ele comece a ficar gigantesco em você, e aí ele eclode através das doenças psicossomáticas que nós já conhecemos tradicionalmente pela ciência tradicional do mundo. Então, seguindo aí, a obsessão é a influência exercida pelos espíritos inferiores sobre uma pessoa, podendo ser bastante sutil até atingir patamares mais ostensivos, explica Rafaela Paz de Campos, advogada, estudiosa no espiritismo, colunista e comunicadora voluntária da revista Letra Espírita. Ela é autora do livro Armadilha da Obsessão, um olhar sobre os ensinamentos de Allan Kardec, lançado em 2020. Aconselho a ler esse livro, que é muito bom. A obsessão não ocorre por culpa exclusiva dos espíritos inferiores, que ainda se comprazem ao mal, mas não são portadores do poder de adentrar a vida do encarnado sem serem convidados. Esse é um ponto importante. Mas, Anderson, como nós convidamos os obsessores a frequentar a nossa vida? É muito simples, pela via do comportamento. E aqui me permitam fazer um adendo para que vocês possam entender. Eu vou entrar um pouco aqui na ciência psicológica da mente. A nossa mente, meus irmãos, ela tem um processo de funcionamento dual. Ela funciona através de frequências mentais estabelecidas. A frequência mental positiva e a frequência mental negativa. O que é essas frequências? Quando é que eu estou nas frequências respectivas? Quando é que eu estou na frequência positiva? Quando eu estou alegre, quando eu amo, quando eu perdoo, quando eu acordo do bem com a vida, agradecendo a Deus, quando eu não fico com sentimentos ruins, ruminando o meu coração, quando eu não fico estabelecendo a preponderância da mágoa, do rancor, do ódio, não querendo perdoar, quando eu me mantenho irritado. Um dos fatores que nos leva muito à obsessão espiritual cotidianamente é a irritação sistemática. Quando nós nos mostramos um pouquinho de como nós éramos na época das cavernas, dentro de nós, no nosso inconsciente, ainda existe uma parte dessa época dos lobos que nós vivenciamos lá atrás, no período neolítico, na época das cavernas, onde nós éramos feras que precisávamos matar para sobreviver. Veja que o processo evolutivo do homem na Terra avançou. Hoje nós estamos em corpos aprimorados, sob o ponto de vista genético, principalmente porque a genética ela tem ascendência através da espiritualidade. Um dos ascendentes da genética é a espiritualidade, porque existe a genética espiritual que molda a genética física. Então, o que é que acontece? Nós evoluímos, mas observem que dentro dos nossos traços de comportamento, de vez em quando nós somos contrariados, quando alguma coisa não sai do jeito que a gente quer, nós começamos a manifestar comportamentos delinquentes daqueles tempos, pautados na agressividade, na irritabilidade, na intolerância, na falta de paciência, na imposição, no poder, muitas vezes a gente tem. Deus nos dá para nos testar. Deus nos testa o tempo todo. Eu vou dar ao meu filho o contributo do meu filho comandar.
como é que meu filho vai se sair. Eu vou dar ao meu filho a paternidade. Ver como é que meu filho vai ser esse pai. A maternidade para a mulher. Eu vou dar ao meu filho uma posição de hierarquia no trabalho, onde ele vai comandar outros colegas. Vamos ver como é que ele vai se sair. Então a vida, meus irmãos, nos apresenta inúmeras oportunidades de crescimento. E tudo isso é testes para ver como é que a gente vai se sair. E aí, essa população, essa nuvem que nos observa, que está cheia deles. Eles nos acompanham. Existe o grupo karma encarnado que nos acompanha, e existe o grupo karma nosso desencarnado, que são nossos velhos companheiros das labutas de encarnações pretéritas nossas. Ainda aqueles aprisionados no ódio, ainda aqueles que não conseguem nos enxergar diferente, que nos vê hoje numa roupagem, observe como eu estou, careca, aparentando uma roupagem mais bonita, mas aqui o velho espírito ainda, de outrora. Segundo informações que eu tive dos nossos mentores espirituais do trabalho, deixaram eu perceber uma única vez, e o que eu vi de mim, eu nunca mais quero ver. Eu tive acesso, meus irmãos, até por mexer com um psicólogo, eu mexo muito com o inconsciente, acesso a esses porões, profissionalmente, para cuidar de pessoas, e eu fui levado no espaço-tempo para rememorar uma de minhas falências e experiências muito desagradáveis, que eu nunca mais quero ver. Por essa aí, eu comecei a perceber quanto eu ainda preciso melhorar. E isso, na verdade, é todos nós, porque em meio ao que a gente não vê e não pensa, nós temos um arquivo de vidas passadas que está muito vivo dentro do nosso psiquismo, que representa, na teoria que Freud chamou da teoria topográfica da mente, representa uma das instâncias mais importantes do psiquismo humano, que é a mente inconsciente. Porque é nele, nessa instância, que está registrado toda a nossa história, desde a nossa criação espiritual, desde a época em que fomos mônada, até o processo de eclosão desse espírito que hoje chegou a esse ponto, aos mundos ad hoc que passamos no passado, a mundos primitivos, e agora estamos transitando numa faixa vibracional de mundos de prova e expiação, já em transição para esse mundo de regeneração. Mas essa nossa história, do que nós fomos e fizemos, das responsabilidades que assumimos, está tudo gravado, nada foi perdido. Esses arquivos estão adormecidos na inconsciência profunda, e somente vamos ter acesso a eles com a permissão de Deus, de Jesus e da nossa Mãe Maria Santíssima, quando é para finalidades nobres. Não aconselho ninguém com curiosidade mexer nesses arquivos sagrados. É muito perigoso. Voltar ao tempo longínquo é muito perigoso. Então, essas obsessões, elas se originam dessa nossa história espiritual. Ela se origina justamente dessa nossa caminhada. Às vezes as pessoas dizem assim: meu Deus, eu não faço mal a ninguém, eu estou fazendo aqui o bem, eu estou me dedicando a tarefas assistenciais, eu estou ajudando o meu próximo, eu estou sendo bom pai, bom esposo, bom amigo de trabalho, eu estou dignificando a vida como um ser humano deve dignificar. E por que me ocorre tanto sofrimento? Por que hora, volta e meia, acontecem coisas estranhas em minha vida? Mas é justamente essa nossa trajetória. São justamente os resultados desse plantio que nós fizemos e que agora nós não lembramos.
nessa presente encarnação, nós não lembramos de nada. Nós não lembramos que muitas vezes poderíamos estar vinculados ao período da Roma Antiga, onde pertencíamos a exércitos, invadindo cidades, estuprando mulheres, matando pessoas, ateando fogo. E a gente não se lembra disso. Recentemente, eu vou contar uma experiência, vamos ter paciência comigo, porque eu sempre gosto de fazer essa dinâmica com o meu querido Everson e uma colega psicóloga, que é do nosso grupo de pesquisa. Nós estávamos dando o prazer de assistir 2 filmes que me marcam muito. Esses filmes me marcam tanto que eu sempre fico em prantos e sou tomado por uma emoção muito profunda quando assisto. Assistimos, o ano passado, um filme chamado Ben-Hur, eu acredito que todos vocês já devem ter assistido, um longa de quase 4 horas de duração, produzido numa década que foi uma coisa exorbitante para o momento, década de 50, e que retrata a história, né, de um judeu, período já final da crucificação de Jesus. Na aurora do Império Romano, de conquistas e realizações. Esse filme, sempre que eu assisto ele, eu já assisti ele umas 10 vezes, mas eu sempre sou tomado por emoções diferentes. É como se eu estivesse assistindo cada vez a primeira vez. E é tão interessante que a gente entra na energia. É como se você, naquele momento, de olho na tela, se transportasse para um passado longínquo, ao qual você sente na tessitura de sua alma que você tem algo a ver com aquilo ali. Não precisa ninguém falar, você sente. É uma sensação de foro íntimo. Mais recentemente, com o meu colega Everson, há 2 ou 3 semanas atrás, na casa dessa querida colega, nos dávamos o prazer de assistir um filme que falava sobre o período que a rainha Cleópatra comandou o Egito Antigo. E novamente a mesma sintomatologia se apresentou. Mas é natural, porque, veja, ou melhor, veja, nós somos energias. Nós não somos esse corpo denso, pesado, grosseiro. Nós somos energias. E essas energias, é como eu falei para vocês do inconsciente. Lembra? O inconsciente está lá o registro da nossa passagem. Existem no universo, não vou dizer o local, existem no universo uma região que é chamada, que fica registrado um registro maior que a gente chama de registro acásico. Esses registros, eles armazenam toda a história da Terra, desde a formação da nebulosa planetária até a Terra atual. Está lá. E nós temos, cada um de nós, esses registros acásicos dentro da nossa memória, melhor, da nossa mente inconsciente, registrando todos os nossos passos. Tudo está sendo milimetricamente gravado. Por exemplo, amigo, eu posso pegar essa água para beber? Para você ver. Esse simples ato que eu acabei de executar aqui, simbólico, já foi registrado pelo meu registro particular. Daqui a algum tempo, eu poderei acessar e ver. Existe uma ciência chamada psicometria, e tem seres que têm essa capacidade. Um exemplo, digamos que esse livro, Vinha de Luz, é do nosso irmão aqui sentado à minha frente, se não me engano, o comandante Anselmo. E o comandante manuseou esse livro durante algum tempo. Se eu tenho essa capacidade de fazer essa leitura psicométrica, e eu tenho um amigo que tem essa possibilidade, ele veio com essa mediunidade, com essa capacidade sensorial, ele pega aqui e faz a leitura do comandante Anselmo, está gravado aqui, por ele ter pertencido e usado por ele. Então, tudo está gravado.
Na nossa mente ela não para de produzir pensamentos. Tanto é que a ciência psicológica, que estuda a fenomenologia mental, classificou esses pensamentos ininterruptos, que não cessam, de pensamentos automáticos, disfuncionais, quando são pensamentos da frequência negativa. E falei nela da frequência negativa. Quando é a frequência positiva? É a frequência oposta. Quando estou alegre, de bem com a vida, sorrindo, bem-humorado, carinhoso, tratando todo mundo bem, não guardo mágoas, sou útil às pessoas, faço bem, sou bom filho, sou bom amigo. Se tenho o poder de comandar pessoas, comando as pessoas para o bem, erguendo elas para o crescimento pessoal. Então, quando eu faço esses movimentos, quando eu sinto amor em meu coração, quando as minhas atitudes são atitudes voltadas para esse bem, para esse amor, eu estou o tempo todo vibrando nessa frequência positiva. Nessa frequência positiva, os espíritos me acessam? Acessam. Os espíritos bons. Os mentores que estão aqui, né? Os mentores, eu vinha dentro do carro com o Emerson, e os mentores estavam no banco de trás do nosso carro, nos acompanhando. O meu e o dele. Nós temos um guia, né? Um anjo da guarda que nos acompanha, né? Ao qual ele está à nossa disposição o tempo todo. Muita gente não percebe, mas eles estão o tempo todo do seu lado, me chamando a atenção. Olha, não é por aí, tentando lhe trazer clareza ao coração. Muitas vezes a gente não dá ousadia, a gente não ouve eles. É preciso que a gente se aquiete um pouco, para que a gente ouça a voz dos mentores, dos amigos, dos guardiões, dos guias, dos seres que Deus designou para nos acompanhar nessa jornada terrestre. Mas também tem aqueles espíritos que nos acompanham, porque também tem afinidade conosco. Tem aqueles, meus irmãos, que nos acompanham por ligações do passado, foram aqueles que nós não amamos, foram aqueles que nós prejudicamos. E tem aqueles que não têm uma ligação kármica direta, mas entra na nossa frequência mental negativa. Porque quando nós estamos nessa frequência mental negativa, a nossa mente estabelece uma sintonia mental. E essa sintonia mental, ela estabelece uma energia eletromagnética, é física pura isso aqui. A comunicação mental, ela é, segundo a física moderna hoje, que estuda os fenômenos espirituais, ela é, pensamento ele é ao mesmo tempo energia, e ele utiliza frequências de ondas eletromagnéticas que viajam em velocidades correspondentes pelo universo. Então o pensamento que você emitiu aqui agora, ele pode chegar aos confins do universo sem que você perceba. E lá ele estabelece essa sintonia com outras mentes. Normalmente, quando a gente pensa, a gente não pensa só. Por que não pensa só? Porque estamos em frequências que acionam sintonia. Toda vez que eu penso, eu aciono frequência, uma dessas duas que eu citei, e que aciono sintonia. Sintonia com pessoas que vão estar atreladas ao meu pensamento. Veja, vigiar os pensamentos e sentimentos. Vamos falar um pouco aqui agora dos sentimentos. O sentimento também, ele tem uma correspondência direta com os pensamentos. Pensamento é energia, sentimento também é energia. A neurociência hoje estuda isso. Tem alguns pesquisadores, amigos nossos, fora do Brasil, principalmente na região da Inglaterra, aquela região lá da África, que estão estudando isso. Claramente, né? Me fugiu agora um companheiro nosso, pesquisador, de uma universidade da África, esqueci o nome dela. Isso
na década de 70, ele já pesquisava esses fenômenos. Vou ficar no compromisso de trazer para vocês mais detalhadamente isso em outro momento. Então aqui ele diz, a única forma de evitar ataques desse tipo, seja quando se é atingido pela obsessão ou quando a causamos, é vigiar e orar. Por que é que Jesus falou? Primeiro vigiar e depois orar. Porque ele poderia ter dito, primeiro ora e depois vigia. Mas ele inverteu a ordem. E Cristo inverteu a ordem. Será que foi por um acaso? Ele diz, primeiro tu vigias. Vigiar o quê? O que é que o mestre quis dizer quando ele nos mandou vigiar? Vigiar a vida alheia? Vigiar o que os outros estão fazendo? Não. Vigiar a si mesmo. Vigiar o que eu estou fazendo. Vigiar o que eu estou pensando. Vigiar o que eu estou sentindo, que está nas profundezas do meu coração. Eu estou com inveja? Eu estou com raiva? Eu estou com ciúme? Eu tenho que entender isso. Eu tenho que me conhecer para saber quando eu estou com inveja, quando eu estou com ciúme, quando eu estou com raiva, quando eu não gostei. Porque se eu não identifico em mim esses estados patológicos, eu não consigo trabalhá-los para erradicá-los de dentro de mim. E aí, nesse processo obsessivo, eles acabam nos ensinando duas coisas muito importantes. Autoconhecimento. Primeiramente, autoconhecimento. Como é que eu vou conseguir me livrar, me defender da obsessão? Autoconhecimento. Me conhecendo. O que de fato é meu? Eu sou invejoso de fato? Eu sinto inveja? Eu sinto ciúme? Eu sou orgulhoso? Eu sou egoísta? Por que eu me incomodei com a atitude daquela pessoa? Por que eu me incomodo tanto com essa pessoa? Por que eu não consigo ter um relacionamento legal com essa pessoa? Por que essa pessoa provoca em mim os sentimentos mais sórdidos que eu não queria sentir, mas eu sinto? Por que no meu ambiente de trabalho eu estou o tempo todo com sentimentos de rivalidade contra o meu colega de trabalho? Por quê? O que é que tem aí escondido entre nós que eu não consigo me livrar desses reflexos comportamentais condicionados que me acompanham ainda e me fazem passar por essas agruras e eu me sinto impotente porque eu não sei como combater isso? E aí entra o mecanismo transformador, autoconhecimento. Sócrates lá já nos falava, no templo de Delfos, na Grécia Antiga, ele já nos falava: conhece-te a ti mesmo. Eu tenho que me conhecer, eu tenho a obrigação de me conhecer. E aí a gente vai ver a consonância maravilhosa do ensinamento socrático com a advertência maravilhosa do Cristo quando disse: vigiai primeiro e depois orai. A ordem é: tu vigias primeiro a ti mesmo e depois ora. Então, se eu me conheço, passo a me conhecer, e eu já sei das minhas vulnerabilidades emocionais, eu já sei onde eu sou atingido, eu vou me blindar para que eu consiga neutralizar em mim esses acessos de sentimentos negativos e me faz sofrer, e que me faz permanecer na frequência mental negativa, aonde os espíritos que me acompanham me acessam e passam a me dominar, passam a exercer controle sobre a minha vida, passam a, como disse Kardec, a espiritualidade respondendo a Kardec: na grande maioria das vezes é eles que vos dirigem. Ou seja, você pensa que é você que está cuidando da sua vida, e não é. Você está sendo um joguete na mão desses seres que têm sabedoria, conhecimento, inteligência
e que a maioria deles, eu vou dizer para vocês, porque já tive frente a frente com alguns deles no desdobramento, eles têm controle e domínio mental. Estive uma vez perante um mago negro que me confrontou, aonde ele falou de algumas experiências pretéritas de controle da mente. Magos esses que nos controlam a mente, e eles utilizam isso o tempo todo, mas eu não vou aprofundar esse assunto, porque esse assunto ele é relacionado a obsessões complexas, mas a verdade é, durante o sono no corpo físico, eles nos pegam. É nesse momento que as obsessões se consumam, que elas se estabelecem e que o conluio entre espírito e o ser encarnado se estabelece. Eles esperam a gente dormir, e aí, quando a gente sai do corpo, e se você não tem a retaguarda do protetor, alguns outros podem dizer, mas e o protetor? E o mentor espiritual? Ele não vai agir nos deixando presa? Vai, mas o mentor, ele é um ser que ele segue à risca os ditames da lei de causa e efeito e ação e reação. O mentor, ele não vai defender o seu protegido infringindo a lei. Ele obedece os ditames que a lei direciona. Então, se eu estou tendo comportamentos equivocados, mantendo uma constância de frequência mental negativa, onde o mentor, inclusive, não consegue me acessar mentalmente, porque eu não estabeleço sintonia mental com ele, ele vai me deixar entregue temporariamente, isso não é, à mercê das minhas próprias escolhas. E aí, os magos negros, esses seres que têm o controle mental, que sabem dominar a mente das pessoas, ele espera você sair do corpo, e aí sessões e mais sessões, todas as noites de hipnotismo. Ele te hipnotiza durante a saída do corpo, ele te pega e te hipnotiza, ele domina sua mente. Você volta para o corpo com a chancela dele registrada, e aí você vai ter o que a gente chama na psicologia científica de comportamentos estranhos, comportamentos perturbadores, comportamentos estranhos. Já observaram no cotidiano de vocês pessoas que manifestam comportamentos estranhos? Onde você observa calado, você não pode falar, esse cara tem um comportamento estranho. São seres dominados pelas trevas. Hoje a gente tem observado ali um número alarmante da violência em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Aonde as autoridades perderam o controle. Ninguém controla mais a violência. Ela está incontrolável. Vou contar uma particularidade aqui para você. Há 15 anos atrás, estava eu numa reunião espiritual em Feira de Santana, lá no nosso centro, Grupo de Estudos Espíritas Paulo de Tarso, e um dos nossos mentores, Frei Antônio, virou para mim e disse assim: meu filho, você não tem 20 anos, você não está vendo essa violência? Está começando a ficar ruim, né, meu filho? A insegurança, a criminalidade, as pessoas sendo assaltadas. Isso há 20 anos atrás. Ele disse assim: vai ficar 50 vezes pior do que o que está. Vai ficar de uma maneira tão esdrúxula, para falar um termo ameno aqui, que a sociedade vai pedir misericórdia a Jesus, porque vocês não vão ter mais segurança de botar o pé fora de casa. E a gente já está vendo aí. Ninguém precisa ser doutor nessa área, pesquisador nessa área, para perceber o que nós estamos vendo, o fenômeno cada ano que passa aumentando. E as autoridades não controlando, porque não tem mais controle, elas não podem dizer para a população: olha, nós saturamos, né? Porque isso ficaria muito ruim. Mas as autoridades sabem, porque eles são visitados pelos espíritos durante a noite também. Eles sabem que não tem mais controle, já perdeu o controle. E essas facções espirituais, porque do outro lado, meus irmãos, não tem facção só aqui não. Do outro lado tem facções que são piores do que essas. Porque essas daqui disputam droga e narcotráfico e controle geográfico.
No mundo espiritual, a tônica dessas facções é outra. A tônica dessas facções no mundo espiritual é controle da mente, é controlar as pessoas, é embotar a lucidez das pessoas, é não deixar que as pessoas queiram sair da escuridão, é não deixar que as pessoas evoluam, é não deixar que as pessoas mudem comportamentos equivocados que há milênios nós estamos replicando. Nós estamos numa roda que os hindus chamavam de roda de Sansara. Há milênios que a gente repete os mesmos erros. E agora, sabe qual é a grande questão? É uma pena porque o assunto tem tanta coisa para falar, mas a gente vai ficar, viu, Adilene? Eu vou ficar no seu pé para você me dar a oportunidade, porque eu preciso destrinchar isso, isso é muito importante. E agora, chegamos a um ponto que não há mais tempo. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, se vocês já não sabem, mas não é para assustar ninguém, não vim aqui para isso, mas é um fato. Agora não há mais tempo. Por quê? Porque as autoridades angélicas que comandam o planeta, o governador do nosso planeta é o Cristo. Ele é governador da Terra e de mais 4 planetas. Jesus já estabeleceu uma sentença junto com o seu colegiado de que não tem mais condições de esperar a mudança desses seres que não aconteceu. A gente chegou, já está chegando no limiar do ciclo que precisa. Então qual é a ordem agora? Infelizmente a transferência é o êxodo. Os espíritos estão sendo transferidos através de naves para mundos, alguns para mundos de provas e expiações igual ao nosso, outros para planetas primitivos, sendo que um maior deles, que tem recebido um contingente muito grande de almas, é Quiron. É uma super terra, que está bem próxima, é um planeta de outro sistema, não é do nosso, mas ele vem fazer esse trabalho de se aproximar até um certo ponto, para que os seres que estão sendo aprisionados ao desencarnar, existem no mundo espiritual já, mais ou menos, eu diria para vocês, há 2 décadas, cavaleiros cósmicos trabalhando, é um agrupamento de espíritos, como na polícia militar existem as companhias especializadas. Esses espíritos são responsáveis por obedecer às ordens de Jesus e fazer o aprisionamento de todos aqueles que não poderão mais ter permissão de continuar a sua jornada aqui na Terra. Você desencarna e é acolhido por esse destacamento. Algumas bases que recebem um contingente maior deles se encontram na Lua, no lado escuro da Lua, e tem uma base aqui na Amazônia, um navio gigante aqui na Amazônia, isso no panorama espiritual, viu? Chamado Transportador. Esse navio ele tem mais ou menos, se eu não me engano, quase 40 graus, 40 andares. E ele é gigantesco, ele tem sido recebido como base para receber os espíritos, e esses espíritos estão sendo levados para a Lua. Da Lua, eles irão através de naves para serem levados para Quiron, alguns, e outros para outros planetas de expiação e prova, porque na nossa galáxia, Via Láctea, tem inúmeros planetas nesse mesmo grau evolutivo do nosso. Então, não está sendo dado mais oportunidade a quem não quer. Todos os seres que não quiserem trabalhar a mudança de consciência na Terra, fazer o que Jesus nos alertou, aprender a amar, vigiar e orar, praticar o bem, semear a união e a agregação, porque esse planeta, Jesus observa ele com bons olhos. Jesus tem um amor muito grande à Terra, ele tem uns outros, mas a Terra para ele é muito especial. Então, Jesus está cuidando da nossa evolução meticulosamente.
E Ele está entre nós, viu? Jesus não está distante de nós, não. Ele caminha aí, obviamente, camuflado, que Ele não vai deixar-se jamais perceber, mas Ele caminha entre nós, nos ajudando, porque Ele é o chefe maior aqui. Então, e muitos desses, para finalizar, meu irmão, vou entregar a palavra, acho que eu converso muito, se deixar aqui eu vou até a noite. E muitos desses irmãos que estão cumprindo essa tarefa penosa e dolorosa de me obsequiar, por a rigidez que eles apresentam no coração deles, malgrado o convite dos mentores a deixarem de lado essa perseguição, esse ódio, esse troco, né? Eu fui ferido e eu tenho que dar o troco, eu tenho que devolver. Malgrado a eles não quererem ceder ao convite do perdão, eles também serão repudiados. Porque a ordem é: só vai permanecer aqui quem tiver, usar a linguagem das penitenciárias, um bom comportamento, um comportamento pautado por Deus. Essa é a baliza maior do futuro que nos espera daqui a algum tempo. Peço perdão a vocês, o assunto fiz com tanto carinho, mas o tempo é curto. Eu acredito que, por acaso não exista, eu terei a oportunidade de voltar aqui para ombrear com os amigos. Uma pergunta. Pois não. Aproveitando o seu conhecimento profissional na área de psicologia e o conhecimento também espiritual, em determinados casos não é aconselhável o tratamento de regressões da vida passada, para que venha o autoconhecimento e a gente possa se corrigir? Mas em alguns casos não de forma discriminada. É perigoso porque algumas pessoas que dominam a técnica, alguns, estão fazendo isso de forma indiscriminada. Quando você faz de forma indiscriminada, você corre um sério risco. Por exemplo, às vezes que eu faço, eu estou secundado pelos mentores espirituais. Eu obedeço eles. Meu filho, a gente só pode ir até aqui. Ora, você está mexendo com espaço-tempo. Quando você regride alguém, quando você tira alguém da consciência e mergulha nos porões da inconsciência, você automaticamente faz uma viagem no tempo. Você volta no tempo com aquela pessoa. Você sai percorrendo as camadas de tempo e espaço e você, ao mesmo tempo, acessa arquivos que estão organizados em camadas do nosso próprio inconsciente. Você faz um mergulho, entendeu? Então, quando você não tem a devida cautela e o devido amparo para isso, você pode ir à viagem e na hora de voltar você não conseguir voltar. E aí, se a mente está presa lá, a pessoa fica aqui, mongol. Ele parou, vai parar de viver. Ele vai virar um sujeito sem vida, porque a consciência dele está preso no processo dimensional da inconsciência, aonde ele não soube voltar para o presente. Já soube em casa assim. É um perigo isso. Não aconselho. Eu, quando faço, primeiramente eu consulto os mentores que estão trabalhando comigo no consultório e eles autorizam. Pode ir que eu estou com você. Tem uma equipe. Aí eu vou. E graças a Deus até hoje nunca deu errado. Deixa eu fazer os meus agradecimentos. Eu fiquei muito feliz de vir aqui nessa tarde, experienciar com vocês. Deixo aqui o meu sentimento de carinho a cada um na volta dos seus lares. Espero que a gente possa se ver em outro momento, que esse encontro não pare aqui, que a gente dê prosseguimento, porque somos irmãos e temos muito que aprender uns com os outros. A minha gratidão a vocês, o meu carinho e principalmente a paciência que tiveram comigo. Um abraço a todos aí. Desculpa por a gente nem ter conseguido, né?
Em nome do NECOM, nós que agradecemos a vossa presença, Anderson Oliveira. Gratidão, gratidão, gratidão em nome da casa. E nesse momento, vamos encerrar o nosso trabalho, agradecendo a todos os presentes, aos internautas. Curtam, comentem, compartilhem o nosso conteúdo. Sendo possível, em um certo e próximo, compareça presencialmente. Faremos agora uma prece final e, antes de, o passe é coletivo. Solicito aos trabalhadores da casa que, por gentileza, se coloquem à disposição. Nesse item, farei uma prece já conhecida por vós, de minha pessoa, um ser espiritual, chamado Itamar, filho de João Costa Parana Teresa, nessa casa com a presença do presidente, Coronel Anselmo, vice-presidente, Coronel Silvio e os demais. Gratidão a todos. A prece é de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem. São as coisas simples, despretensiosas, que a alma descobre os encantos dos dias, no bailar dos astros, nas folhas já mortas, no ficar mais perto das almas queridas. Nessas horas simples, a alma percebe o que é para sempre e o que sempre passa, e então se despe do que não lhe acresce, pra ser quase tudo sem ter quase nada. Quando a alma complica, acumula, pega, passa pelos dias, iludida e cega, vive como morta e sequer percebe, até que desperte aos encantos dos dias. Mas se a ilusão nos afasta da vida, são nas coisas simples que a vida acontece. São nas coisas simples, despretensiosas, que a alma descobre os encantos dos dias, no bailar dos astros, nas folhas já mortas, no ficar mais perto das almas queridas. Nessas horas simples, a alma percebe o que é para sempre e o que sempre passa, e então se despe do que não lhe acresce, pra ser quase tudo sem ter quase nada. Quando a alma complica, acumula, pega, passa pelos dias, iludida e cega, vive como morta e sequer percebe, até que desperte aos encantos dos dias. Pois se a ilusão nos afasta da vida, são nas coisas simples que a vida acontece, até que desperte aos encantos dos dias. Pois se a ilusão nos afasta da vida, são nas coisas simples que a vida acontece.